Então, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Eis que me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Versículo 19. Portanto, vão, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. E aí a gente vai focar muito no 20 hoje. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou convosco, ou com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos. Consegue colocar para mim a imagem do Raízes? Essa imagem a gente tem visto bastante nas quintas-feiras, porque o Raízes é uma palavra, é acróstico que fala isso mesmo? É um acróstico de 6 palavras, e aí nos ajuda a lembrar. É um processo onde estamos focados em aprender a como discipular. Pastor, essa é a única forma? Não, queridos. Isso aqui é uma forma didática, de um passo a passo, que sendo executado, você conduz alguém a conhecer Jesus e a ser igual a Ele e a segui-lo. Primeira coisa que a gente aprendeu é que nada começa do nada. Você tem que estreitar laços, se aproximar. Então você vai se relacionar com alguém. Uma vez que você começa a se relacionar com alguém, você está perto. Uma vez perto, você começa a conhecer e ela começa a te conhecer. Então o primeiro Jesus que ela vai conhecer é o na sua vida. Depois você vai ter situações de acolhê-la, de estar com ela. Numa dificuldade, num problema que você vai orar, que você vai ouvir, ela vai estar sendo aproximada. Agora ela vai encontrar um refúgio nesse relacionamento que ela não encontra em outros lugares, porque ela vê algo diferente, que é Jesus. Naturalmente, você vai passar a interceder por ela e ela vai saber que você intercede por ela. E assim, você está perto o suficiente para cuidar. Então você vai começar a zelar, que foi onde a gente parou semana passada. E aí, o relacionar, você se aproxima para conhecer. E o zelar, você se aproxima e faz para cuidar de fato, para que a pessoa esteja melhor. Aqui você pode perceber que o Jesus que ela está conhecendo é o seu Jesus. Ela vê Jesus na sua vida. A partir daqui, aonde você já tem um relacionamento, aonde você já está próximo, já conhece as dificuldades, aonde você já está orando e já está cuidando, essa pessoa já confia na sua vida. Então agora você tem uma coisa que você não tinha antes de começar o R: credibilidade. Qual é o problema da nossa metodologia de evangelização e discipulado quando eu quero fazer o quê? Pegar a pessoa e trazer para a igreja e esperar que ela aqui dentro seja discipulada avulso. É que apesar de eu estar no púlpito com o microfone, pregando uma palavra que faz todo sentido e é o evangelho, na vida dela nem sempre isso gera toda a credibilidade que ela precisa. Ela precisa de outras formas educativas para conhecer Jesus. Por isso que hoje nós vamos focar no ensinar. E eu acho que ensinar é o grande desafio. Porque quando eu falo, olha, se relacione, todo mundo anima. Uhul! Aí quando eu falo, acolha, todo mundo anima. Interceder, orar, dá um jeito. Cuidar, beleza. Agora ensinar é onde você fala, eu não sei o que ensinar. Esse geralmente é o maior desafio do discipulado. Então, eu queria que a gente fizesse dessa pregação quase como uma aula didática, aula bem didática, simples, com passo a passo. E aí por isso que a gente vai no texto de Mateus 28, que a gente leu. Esse texto é chamado Grande Comissão. Se eu pudesse pedir algo para você decorar, eu leria a Grande Comissão toda semana, Mateus 28, 18 a 20, até que você seja capaz de falar de cabeça. E Jesus, aproximando-lhe, disse: Eis que foi dada toda a autoridade no céu, tudinho. No versículo 20, Jesus fala de uma das partes do discipulado, que é ensinando-os a guardar tudo que eu tenho, que vocês aprenderam, que vocês ouviram. Então eu preciso sempre lembrar, antes de você fazer um discípulo, é esperado que você seja um discípulo, que você se preocupe com a sua jornada. E aí é bom que a gente vai fazendo um paralelo. Quinta-feira a gente está aprendendo a
discipular, a levar para fora. Domingo, a gente está falando sobre nós. Sempre sobre a nossa vida, o que nós temos que ajustar nesse início. Em breve, vou dar spoiler. Logo, logo, sem ser domingo agora, o outro, nós vamos ter uma série de pregações também no domingo. Então vai ter uma temática que vai ser uma série que vai se prolongar, uma série boa. Então esse domingo agora ainda não é essa série. No próximo, uma série de pregações. Que não vai ser apenas eu pregando, vamos ter mais irmãos. E aí vai ser bem legal. Vou contar só depois qual é o tempo, pra você não ficar curioso. Quer dizer, para você ficar aí curioso, orando ao Senhor, pedindo, Senhor, me revela, me revela. E aí você vai sendo ministrado pelo Senhor. Então o texto bíblico diz que Jesus falou, ensinem o que vocês aprenderam a ouvir de mim. Primeira coisa que você precisa saber e ter segurança. O ensino é de Jesus, através da sua vida. Por que que a gente tem medo de ensinar? Porque a gente acha que nós temos que formular uma grande aula para ensinar a Bíblia a alguém. Mas o que você precisa é ensinar aquilo que você aprendeu a guardar. Qual é a nossa dificuldade? É que talvez nós não tenhamos certeza do que nós guardamos. Nós não temos certeza do que nós cremos. Nós não somos capazes de manifestar a razão da nossa fé. E aí essa incerteza, essa insegurança, então, não é sobre ensinar. É sobre o seu eu e o que você crê. Vou dar um exemplo. Nós tivemos 2 aulas sobre salvação. 2 aulas de EBD. Tivemos a primeira, tivemos dúvidas. Agora, e tivemos a segunda, foi mais profunda. Ninguém terminou com dúvida. Tinha, uma turma inteira. Eu perguntei, alguma dúvida? Ninguém tinha dúvida nenhuma. Isso quer dizer que agora você está apto a explicar a sua salvação em Cristo? Entende? É sobre a sua vida, aquilo que você crê. Qual é um problema que nós temos hoje? Eu ouvi uma pregação e o nome do pregador é Francis Chan, ou Francis Chan, escreve assim. Ele tem alguns livros que são conhecidos. Um deles, Louco Amor, o outro, Deus Esquecido. São 2 livros conhecidos. Se você não conhece, leia que você está perdendo. Sério, está perdendo. E aí ele uma vez estava pregando que ele teve a oportunidade de ser ministrado por um irmão, ou bateram na casa dele um irmão, um testemunho de Jeová. E aí quando bateu, falou algumas coisas que ele não concordava em relação a Jesus e Miguel. E aí ele, o pastor Francis Chan, rebateu. Olha, a Bíblia diz isso, 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 você está falando isso. Por que você está falando isso se a Bíblia diz isso, isso, isso? Aí o cara, esse cara especificamente, falou assim, olha, eu ouvi isso de alguém, do meu líder, e aí eu creio nisso. E aí ele foi e falou, não, você não pode ficar tendo a sua fé pelo que você ouviu de fulano ciclano. Você tem que crer o que está escrito na Bíblia, tem que conhecer a Bíblia, vai pesquisar sobre isso. Aí o cara foi, e aí esse pastor se sentiu, entre aspas, orgulhoso de ser capaz de defender a sua fé. Só que ele sentiu Deus falar no coração dele assim, por que você está se sentindo tão orgulhoso? Se muitas coisas que você crê também são baseadas no que você ouviu alguém falar, e não porque você veio, leu e aprendeu na Bíblia. Às vezes nós também somos assim. Por que a gente está na EBD, estudando sobre as doutrinas da igreja? Não é que eu ache que você não sabe, mas não é só saber o que é, mas o porquê. Porque quando você for conversar com alguém, por exemplo, sobre o que é ser igreja, não adianta você falar, igreja é a gente que se reúne para cultuar, porque é bom. A pessoa fica, mas por que você se reúne? Por que você é igreja? O que é igreja? E aí você, na palavra de Deus, cria as suas raízes, você vai falar, olha, a Bíblia diz, porque a autoridade não é mais sua, tá vendo? A Bíblia diz, para não deixar de se reunir como igreja, que a igreja é o templo do Espírito Santo, que a igreja é a videira, que Cristo é a videira e nós somos os ramos, então estamos conectados, somos um corpo. Aí você começa a falar sobre o que a Bíblia diz. O discipulado não é diferente. Você vai falar sobre o que a Bíblia diz sobre a sua vida. Então, qual é o desafio? Nós não precisamos ser formados em teologia para discipular, porque é esperado que você seja crente no Senhor Jesus, porque você entende, porque você sente e porque você crê. Não é só por crer, é isso aí. Não é só por entendimento
ou não é só por uma boa sensação, é o ser por completo crendo no Senhor. Isso significa que a gente tem que ler a Bíblia, ler Coríntios como a gente está lendo durante a semana, que agora está em Coríntios, né? Quem não acompanhou já está em Coríntios. Romanos, Deus levou, já ficou no passado, já construiu, estamos em Coríntios. E assim a gente vai. A EBD, estudando doutrinas, pregações, lendo. Eu vou parar amanhã novamente para poder falar sobre as dúvidas. Porque geralmente eu paro sexta para responder as dúvidas que os irmãos colocam. Aí como sexta passado foi feriado, que foi Páscoa, Páscoa também foi para o pastor. Então essa foi boa, não foi? Mas aí eu vou ver lá as dúvidas que estão para a gente continuar construindo. Então, esforce para aprender. O problema é que às vezes a gente quer tão mastigado. E eu estou falando assim porque a gente está aqui em igreja. Você pode olhar, não tem visitante, nós somos igreja. Então aqui a gente pode falar um pouco mais aberto. Eu acho que a grande dificuldade que temos é que nós somos... Isso não é só na igreja, não é só a cura. Isso é uma geração. Nós queremos as coisas muito fácil e rápido, de mão beijada no colo. Tudo, querido, tudo. Não queremos se esforçar. Queremos rápido, pronto, na hora que queremos, assim. E aí eu vejo que o povo de Israel, o judeu, e aí Jesus era judeu. Então quando Jesus fala para os judeus, que foi o primeiro alvo deles na fala, ele estava falando para aquela cultura. E aí quando eles falam sobre meditar na lei do Senhor, sobre meditar, para eles é muito prático na cultura meditar sobre as coisas. A gente não tem essa prática. Nós temos a prática de obedecer, não de meditar. Ou seja, quando eu falo sobre lei, cumpra a lei. Ou a lei norteia a sua vida. Ou a palavra de Deus, o Antigo Testamento, é a lei de Deus. A nossa mente observa a lei como algo a ser obedecido. Ou seja, ela diz o que eu tenho ou não tenho que fazer, e geralmente vai dizer também a punição quando eu não faço. Então a gente se relaciona com a palavra lei como algo negativo, algo que eu obedeço. Você não gosta de lei, você não gosta de uma lei, a não ser que ela tenha seu benefício. Lei não é uma coisa que você gosta, você obedece. Para o povo de Israel, não. A palavra para eles, lei, Torá, quer dizer ensino, princípios de vida. Então, quando eles olham a lei do Senhor no Antigo Testamento, eles observam algo bom, algo que diz boas coisas para eles viverem. E aí eles meditam, eles observam, eles gastam tempo naquilo. Então, qual é o desafio? Gaste tempo. Mas, pastor, gastar tempo? Realmente, né, pastor? A minha Bíblia tem a letra grande, tá, irmão? Por isso que ela é maior assim. Porque, assim, antes de eu começar a usar óculos, os sinais dos tempos começaram. Eu quis a Bíblia de letra grande e não tinha entendido o sinal. Mas é muita coisa realmente para ler. Por isso que eu vou te dar algumas dicas também sobre o que usar para evangelizar também. A gente vai falar sobre isso. Mas debruce quando eu falar esse texto. Tudo bem? Então, tendo dado esse alerta, Jesus esperava que os seus discípulos fossem obedientes àquilo que ele ensinou. Então, a gente tem que usar isso como régua para nós sermos também obedientes. Pastor, como ensinar? Então, antes de falar sobre o como ensinar, eu vou te dar dicas de o que ensinar. E aí eu vou te falar quais situações você vai usar para ensinar, e aí eu te dou o como, tá bom? Aí você vai ficar mais tranquilo. Primeiro, óbvio que o nosso objetivo é ensinar a Bíblia toda, você quer que todo mundo aprenda tudo. Mas o seu principal foco, você tem que atirar primeiro, tem que se esforçar primeiro numa coisa. Essa pessoa tem que conhecer Jesus. Então, se você está ensinando um novo convertido, ou desviado, alguém que está afastado da igreja, até afastado, ou uma pessoa que nunca ouviu falar, tem que conhecer Jesus. Ah, eu estou conversando com alguém que esteve na igreja, está 10 anos fora, aí você quer conversar sobre dízimo, você quer conversar sobre ser igreja, não. Conversa sobre Jesus. Mas ele conhece, se ele conhecesse. Entendeu? Se ele tivesse firmado, ele estaria perto. Algo de errado não está certo. Então, finge que ele não sabe. E outra, eu aprendi com um dos diretores do IFE, na época que eu fiz monitoria, uma coisa que mudou minha vida. Eu fazia uns materiais para ele. Material. Ele pegava, ele tinha umas apostilas escritas, ele falava, ó, vamos mudar algumas coisas, adicionar umas imagens, e você digita de uma forma um pouco mais atualizada. Eu era o monitor, vamos embora. E aí, quando eu fazia, ele lia. Aí ele falava assim, ó, escreve assim, nesse nível assim, ó, a garrafa tem como função armazenar água.
E eu olhava assim, mas todo mundo sabe que a garrafa tem água. Aí ele falava assim, escreva como se ninguém soubesse nada. A palavra que a gente usava era um pouco mais ofensiva, tipo, escreva como se todo mundo fosse burro, mas eu não quero que você aprenda isso. Escreva como se a pessoa não soubesse nada. Foque no óbvio. Fala o óbvio. Primeira coisa que a pessoa tem que entender é que Jesus é Criador, Jesus é Deus, Ele é Salvador e Senhor. Ah, mas as pessoas já sabem. Querido, se soubessem tanto assim, você não estava discipulando ela com esse foco. Ele já estava perto. Então fale sobre isso. Então, vamos pensar aqui. Qual é a pergunta que geralmente a gente faz para alguém antes de mergulhar na água? Pense, você vai ser batizado, você está lá pronto já dentro da água, mas naquele momento o pastor geralmente pergunta uma coisa para a pessoa, para concluir. O que geralmente ele pergunta? Você reconhece Jesus como seu Senhor e pronto. Guarda a frase. Você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, ou Senhor e Salvador? Você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então, foco. Você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pastor, você vai ficar falando isso pro resto da vida? Presta atenção. Aqui está o norte para você ensinar alguém a ter Jesus. Primeiro, você. Foca em alguém. Então, você vai conhecer a pessoa e vai falar para ela. Não fale sobre outros, você vai focar nela. Reconhecer significa que em algum momento são esperadas atitudes, ações. Por isso que tem o S depois, o solicitar crescimento. Mas ele vai entender que ele tem que dar uma resposta. Mas você vai ensinar sobre Jesus como Senhor e Salvador. Senhor, quem é dono e quem agora é Senhor da vida de alguém. Salvador, quem morreu na cruz para nos salvar dos pecados. Geralmente você ensina o contrário. Você ensina o Salvador primeiro, depois Senhor. Então, se você focar em Jesus, Salvador, Jesus, Senhor, e a pessoa reconhecer, ela vai entender o que é discipulado. Então, eu não vou chegar para alguém e falar, vamos estudar a Bíblia? Eu quero evangelizar. Vamos. Abre em Gênesis. É arriscado. Posso? Posso. É arriscado. Abre em Êxodo. Posso? Posso. Mas é arriscado. Por que é arriscado? Porque para eu falar sobre Jesus em Êxodo, eu tenho que me esforçar um pouco mais para dominar o texto de Êxodo, encontrar a mensagem sobre Jesus e falar dele. Você pode? Pode, querido. Se você está confiante que você conhece a Bíblia já, não tem problema. Pastor, eu posso falar sobre futebol e Jesus? Pode, mas é arriscado. Porque você vai ter que dominar o futebol, contextualizar com a Bíblia para apresentar Jesus. Não, mas eu quero falar que Jesus é o treinador da minha... Pode? Pode, mas é mais complicado. Eu vou te dar o mais simples. Qual é o texto da Bíblia que fala sobre Jesus com palavras que todo mundo conhece e que foi escrito para pessoas do mundo, de qualquer região, conhecerem Jesus? O Evangelho de João. O Evangelho de Mateus foi escrito para judeus. Quem aqui é judeu, levanta a mão? Pois é. Quem vai evangelizar um judeu? Então, você fala com ele assim, Jesus é o Messias da tribo de Judá, da raiz de Jessé, e ele é o Davi, ele é da genealogia de Davi. A pessoa fica, o que tem a ver o cara que matou o gigante com Jesus? Porque esse o Davi conhece. Agora, fala para a pessoa assim, Jesus é a luz do mundo. Ele já pensa assim, luz é fácil em falar. Luz, escuridão, luz é bom, escuridão é luz ruim, sem Jesus, entende? Fala sobre o pão da vida, a fonte de água para quem tem sede. Então o texto de João foi propositalmente escrito para explicar para quem não era judeu quem é Jesus. Você quer ensinar que Jesus é Criador? Vai em João capítulo 1.
No princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo que foi feito se fez por ele. E nada poderia ser feito sem ele. Está vendo? O texto é feito para isso. Então, se você quer evangelizar alguém, a primeira coisa que você vai fazer na sua vida é aprenda João. Vamos ler João. João 1, 2. Eu não sei João de cabeça todo, tá? Tudo. Mas eu tenho um norte, porque João foi o texto que me falaram para eu ler primeiro. Quando eu quis Jesus, em 2015, falaram, leia João. E aí eu li João. Aí eu lembrava. João 1, que ele é o Criador. Aí vem João Batista, Cordeiro de Deus. João 2 já é o milagre lá. Aí vai João 3, Nicodemos, amou o mundo de tal maneira. João 4, culto jovem, você vai descobrir. Aí vem 5, milagres. 6, o pão da vida. Aí vai 7, e vai passando. Aí eu ia lembrando. 9 é o cara que é curado, se não me engano, cego. Aí Jesus é questionado. Aí vem o 10. Aí vai passando. Aí 11 pelo 12. Já tem Lázaro. Entendeu? Aí 13 já começa Jesus conversando com os discípulos. Vai até 17 ele falando com oração. E aí 18 já caminha para Jesus em Jerusalém. Crucificação, ressurreição para o 21. Assim, ressurreição e fim do 21. Pastor, o senhor é um pastor incrível, querido. Eu não aprendi isso na teologia. Eu só gostei muito de ler João. Entendeu? Eu gosto muito, acho muito legal João. E por tanto ler João, porque quando eu fui discipulado, Dylan lia comigo João. Tinha a revistinha lá que a gente lia João. Pão da vida, luz do mundo, Salvador. A gente lia, tinha as imagens. Então eu li tanto João que aí eu fui aprendendo. Como você, na sua profissão, tem coisa que você sabe de cabeça. Que nem era para você saber, você sabe exatamente onde está. Você chega na sua mesa, você sabe onde está tudo, você vai ligar, fazer esse processo, a teoria da psicologia lá de Frankl, que eu sei que Edson gosta de Frankl, do sentido da vida, logoterapia. Então, logoterapia, Estela com a química, gosta disso. Então, cada um tem a sua área e você vai gostando. Só que era para ler a Bíblia ser isso, sabe? Como se fosse uma série da Netflix, uma coisa que você gosta, que está na sua cabeça e vai contando aquela história, aquilo faz sentido, natural. Se você ler muito, vai se tornar natural. Então, você quer ser um bom discipulador? Lê João. E você nem precisa chamar a pessoa que você quer apresentar a Jesus para ler João com você. Você pode falar, lê João, e a gente vai de vez em quando lendo algumas coisas. Mas quando se reunir, você foca. Luz do mundo. Então, por exemplo, pastor, me diz 4 assuntos que seria legal eu trabalhar com alguém que eu quero discipular assim, para apresentar Jesus. Tudo bem. Começa então no próprio texto de João 1. Primeiro texto. Que aí você vai apresentar Jesus como Criador de todas as coisas. Então é o Jesus Criador. Você tem também em João Jesus, o pão da vida, no capítulo 6. A luz do mundo, que se não me engano é 7 ou 8. E você tem também um texto muito bom, que é em João 11, que ele é ressurreição e vida. Então Jesus é Criador, luz, pão, ressurreição e vida. Criador, ele te criou, ele te ama, ele te conhece. E ele sabe quem você é e quer você. Porque João 1 diz que ele veio para os que eram seus, os seus não quiseram. Mas a todos que creram, deu-lhes o direito de serem chamados o Filho de Deus. João 1, Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, o Criador. Aí a luz do mundo, Jesus é quem te permite enxergar o mundo, ver sobre você, ver sobre as coisas que estão erradas, que precisam mudar, aprender mais sobre si mesmo. Ele é a luz. O pão da vida, você pode fazer o pão e a água, igual o Ramon fez aqui nas 12 horas. Ele sacia aquilo que eu preciso, o meu vazio, a minha necessidade, eu posso depender dele. E aí Jesus, ressurreição e vida é, Jesus morreu por você, para que você tivesse vida, mas aquilo que morreu em você, ele pode ressuscitar. E aí, depois dessas 4 falas, você pode até perguntar, olha, aprendemos já 4 coisas sobre Jesus ao longo do tempo. Você acredita que ele é a luz para o seu mundo? Ele é o pão que você quer depender? Você entende que ele criou você? Entende que ele morreu por você, mas ele ressuscitou ao 3º dia? E ele quer também que você seja uma pessoa diferente? O item 4 é João 11, onde Jesus afirma ser a ressurreição e vida, que é o texto de Lázaro, que é um texto bem conhecido, por causa da música também. Qual é a música de Lázaro mesmo? A do refrão? Remove a minha pedra. O pessoal conhece. Todo canto que canta, é uma das músicas que vocês cantam lá no Nordeste quando canta?
essa música se tornou conhecida. Por sinal, eu acho que no The Chosen, na 4ª temporada, tem um episódio de Lázaro. Eu tô querendo ver só por causa disso, porque no trailer tem ele chamando. Não, tá na Bíblia, aí, desculpa. Então, são textos. Mas, pastor, eu queria conversar sobre o milagre de João 2. Tudo bem, querido. Em João você acha muita coisa. Então apresenta Jesus em João. Anotou isso? Eu vou apresentar Jesus no Evangelho de João. E aí você pode guardar para o dia que você quiser falar sobre salvação, para que ele entenda, você conta o texto clássico de João 3,16. Esse está no bolso. O dia que você perceber que ele está um pouquinho mais, opa, ele está entendendo que é Jesus, João 3,16, e aí você vai lá e apresenta Jesus assim. Mas aqui, Jesus é Salvador. Jesus é quem, ele está conhecendo Jesus. E para ele entender como ele tem que viver, essa eu quero ver quem acerta. Qual é um bom texto bíblico para que alguém aprenda como viver como cristão? Não é difícil, não é difícil. Pode chutar também. Gênesis, não. Gálatas 5. Eu não vou dizer que um é ruim, mas não é esse que eu estou querendo. É um pouquinho mais detalhado, que você conhece e você pode estudar. Vocês querem dica? É do Novo Testamento. É um bom. Está esquentando. Outro. Está esquentando. Outra dica já foi tema de pregação aqui. Outra dica é uma série de 15 vídeos no YouTube da Cura. Sermão do Monte. Por que que o pastor dedicou ele, um grupo de pregadores, a esmiuçar em 15 partes, 3 capítulos da Bíblia e chamou de princípios da vida cristã no ano passado? Porque a gente levou quase 4 meses aprendendo sobre como ser um cristão. Porque você estava aprendendo a guardar o que Jesus te ensinou. E aí você vai ensinar isso. E aí quando você lê o texto de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, você aprende como ser cristão. Mas você só ensina isso depois que a pessoa conheceu Jesus. Então, por exemplo, você está conversando com alguém que conhece Jesus, você fez os testes, sabe que Jesus salva e tudo mais, mas ele não vive como Jesus. Você já pode apresentar o Sermão do Monte, como eu já fiz com algumas pessoas. Vamos ler o texto tal? Lê aqui, tal. Não, a pessoa tem que conhecer Jesus. Eu vou usar os textos de João. A luz do mundo, o pão da vida, a fonte de água viva, ressurreição e vida, que deu o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí já conheceu Mateus. Então esses 2 textos, se você dominar, você vai conseguir discipular alguém. É sério. Olha, a gente levou 15 dias, 15 pregações para terminar o Sermão do Monte. 15 encontros com alguém é muito encontro. Depois que você já criou um relacionamento, tá vendo? Ah, mas eu não sei o Sermão do Monte. Tudo bem, você vai ler e já tem o vídeo feito no YouTube. E se você não souber ainda assim, você pode me perguntar. Então você já tem as munições, as flechas prontas para acertar o alvo. Ah, então por isso que o Senhor dedicou esse... Ah, agora entendi, pastor, obrigado. Nada. Tá vendo? Então, esse texto do Sermão do Monte e João, o Evangelho de João, claro que você não vai ler tudo, você vai escolher os textos que falam de Jesus. Então, Jesus fala que é a luz do mundo, o pão da vida, como eu já falei. Então, você vai falar sobre o que ele mesmo disse que ele é. Porque a pessoa não vai ter dúvida. Jesus disse que é a luz do mundo. Vamos entender? E aí, além do texto, eu vou te dar outra dica. Ó, você anotou João, anotou o Sermão do Monte. Dica para você ensinar coisas simples de forma simples. Primeiro passo, uma boa pergunta. Segundo passo, responda a pergunta. Eu vou ir devagar, tá? Terceiro passo, dê um exemplo. Quarto passo, como que a solução da sua pergunta muda a vida de alguém. Eu vou dar um exemplo. Alguém disse para mim, uma das coisas que eu falei que João diz ou escreve que Jesus afirmou ser. Jesus falou, eu sou isso, isso, isso em João. Me diz uma das coisas que eu falei aqui. Pão da vida. Falaram, pão da vida. Então,
Eu vou ensinar sobre o pão da vida a alguém, de forma simples. Eu já sei que o tema é pão da vida. Eu vou pensar, pão me remete ao quê? Comida, fome. Fome é necessidade, dependência, vida. É o dia inteiro, então, do que depende a minha vida? Pronto, tem uma boa pergunta. Aí eu vou chegar para a pessoa e perguntar, olha, queria compartilhar com você um pouquinho daquilo que eu creio, né? A gente combinou, lembra, raiz já rolou, você já está cuidando. E eu queria compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido, que muda a minha história. Você é o exemplo, você é a credibilidade. Sabe o que eu estava aprendendo e pensando esses dias? Eu estava pensando aonde ou do que depende a minha vida. Pessoa, como assim? Porque olha só, a gente trabalha tanto, vamos dizer que o colega do trabalho, para ganhar um salário, mas no final das contas parece que isso não alimenta a gente, né? Já parou para pensar o que é básico na sua vida? A gente não precisa desses tênis. O cara, não, você precisa de comida. E nem todo básico. Sem comida a gente não vive. Agora eu te pergunto, fulano, é sempre João, né? João, a sua vida, o que é a coisa mais básica que você depende, que você mais precisa para viver? Não é dinheiro. Entende? Era essa a pergunta que eu estava pensando. Então eu fiz a pergunta. Agora eu vou explicar a minha solução. Eu aprendo e aprendi a viver de uma forma muito diferente, você é o testemunho, quando eu entendi que Jesus é o pão da vida. Lá no texto de João 6, você não vai ler tudo, você lê um versículo, cita. Lá em João 6, ele diz que ele é o pão que desceu do céu, o pão da vida. Então Jesus veio para que eu dependesse dele, para que ele fosse tudo o que eu preciso. Então, às vezes, quando eu estou difícil, quando eu estou preocupado, quando eu estou em casa, cabeça muito cheia, eu lembro que eu tenho o pão que desceu do céu. Eu posso depender dele. Por isso que eu estou tranquilo às vezes o dinheiro atrás a gente está bem. Eu dependo de Jesus, Jesus não falha. Aí você cita coisas que são óbvias. Jesus criou todas as coisas. Então, se ele criou tudo, ele pode criar uma solução para mim, eu posso depender dele. Sabe o que é, João? Às vezes a gente depende do nosso salário, de pessoas, amigos. Só que as pessoas erram, né? Eles não são o pão perfeito que veio do céu. Mas Jesus é. Aí agora, eu dei a solução, não dei? Agora eu vou dar um exemplo. Aí você vai dar o exemplo do que a pessoa sabe. É tipo, todo mundo conta com salário no final, em algum momento. Mas pensa como seria bom um salário que está disponível para mim, sem que eu faça nada por ele. Aí você sempre dá uma piadinha, né? Não tem que aturar fulano, ciclano, ele vai rir. Pois é, um salário que cai todo dia, que tem o valor que eu preciso para tudo e de graça, sem eu fazer nada por ele. Você não ia querer esse salário? Aí a pessoa, sim, pois é. Esse é Jesus na minha vida. Tudo que eu preciso, tudo que eu tenho para eu viver bem, porque ele é o pão da vida. Eu fiz a pergunta, dei a solução, ensinei, agora eu trago para a história para confirmar. É por isso que hoje, mesmo com essa situação difícil do trabalho aqui, eu vou dormir tranquilo. Porque Jesus é o pão da vida. Eu sei que eu tenho esse alimento, eu posso depender dele. Você tem dormido tranquilo também? Você já terminou de ensinar. 4 passos. Uma pergunta sobre o tema que você quer falar. Você vai explicar, tá vendo? Vai explicar, vai dar um exemplo do seu dia a dia com a pessoa, que você tem relacionamento, já acolheu, você conhece, e vai o que a gente chama de aplicar. Como que essa solução bonita faz sentido na minha vida? Perguntar, explicar, exemplo, aplicar. E o que eu falei para vocês, eu não tinha preparado, vocês avisaram agora, e nem foi tão complexo. Nada de novo para ninguém aqui. Você pode preparar isso em casa, anotar o passo a passo. Foi rápido, essa pessoa ficou curiosa, ficou pensando. Aí no outro encontro você fala de outro desse. E continua se relacionando, orando, acolhendo, cuidando, zelando, ensinando. Deixa. Daqui a pouco a pessoa fala, vamos fazer uma coisa, vamos melhorar? Vamos melhorar, vamos ser umas pessoas melhores. Aí você já entra na parte de semana que vem. Querido, eu levei acho que 5 minutos falando sobre Jesus aqui. E tinha gente que quase falou, eu quero esse pão. Tinha quase levantado assim, eu quero esse pão. Eu quero esse pão. É prática, é estudo. Tem aí, ó, receitinha de bolo. Receita de bolo, quem tem de Rosanete. Receita de bolo.
É só seguir. Pergunta, explica, exemplo e aplica. Coloca na vida da pessoa. E aí ora. Amém. Eu vou orar. Posso orar? Falando, pode, claro. Deus, obrigado por ser o meu pão da vida. Que João também conheça esse pão da vida. Papapá, papapá. Pronto. A gente começa pela pergunta, porque a pergunta faz com que a pessoa pense. Calma aí. E se você fizer uma boa pergunta que faça sentido, a pessoa fica curiosa. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de estar pregando lá com os colaboradores do Batista. A pergunta que eu fiz é, eu tenho pensado muito sobre dar passos diferentes, porque agora eu estou numa função diferente, agora eu sou capelão. Eu comecei a pensar assim, o que eu preciso para dar o próximo passo? Aí eu perguntei, e você? Na situação que você está, o que você precisa para dar o próximo passo? Querido, todo mundo tem que dar um próximo passo. Eu só não sei o seu, mas eu contei o que eu aprendi para dar o meu próximo passo. E aí pessoas certamente foram edificadas. Uma boa pergunta, uma resposta simples, um exemplo, uma aplicação. Guardou? Então você já sabe o texto, João, o que Jesus diz ser. Só você ler João, você vai ver. Marca, grifa e anota. No capítulo tal, João diz que é a luz do mundo. No capítulo tal, ele diz que ele é tal. João diz que ele é o Cordeiro de Deus. Pronto, você anota. Você já tem um catálogo, assim, 10, 8 coisas. Você estuda cada textinho, prepara, deixa pronto. Depois que você conseguir que a pessoa conheceu esse Jesus, na sua vida até o Z, e o que você ensinou, você vai começar a ver se ele responde. Começar a ver se ele responde com mudança, se ele quer aceitar esse Jesus. E aí, depois de 4, se você fala, você não acha que Jesus pode solucionar a sua vida, não? Sim ou não? A pessoa, sim. Então faz uma oração simples, pede, Jesus, eu preciso da sua ajuda, da sua luz. Ela falou isso. Tá, agora já aceitou Jesus? Não, mas ela já se abriu. E aí você vai ter outras coisas que a gente vai falar depois, que você pode chamar para um futebol da igreja, chamar para um café da manhã, um almoço, mas isso não tira a sua responsabilidade. É bem tranquilo. Tá vendo como é natural? É como você faz comigo quando você quer falar sobre Jesus para mim. É assim que você faz. Só não percebeu. Mas aonde? Sempre que você for ensinar sobre Jesus, crie um momento claro que a pessoa saiba que vai aprender sobre Jesus. Não queira ser o cara que vai importunar quando o cara está saindo do trabalho sem saber de nada. Rapaz, tem que falar um negócio com você, 15 minutinhos. O cara já está estressado com o dia a dia. Nem que você fale assim, olha, eu queria conversar com você, compartilhar um pouco sobre o que eu tenho pensado da minha vida. Você me dá 10 minutinhos? Qual é o melhor momento? Ah, pode ser depois do trabalho, pode ser na hora do almoço, então tá bom. Pergunta a pessoa. Aí o que você quer fazer da sua vida? Você já está orando com ela, você já está perto, então ela já não te acha um maluco, entendeu? Ela já está perto, ela vê credibilidade. Ela pode não acreditar em você, ela pode só fazer assim, ó. Aí você vai orar, vai fazer assim, fala, obrigado, e vai seguir. Mas ela não rejeita você, porque ela sabe que o que você está falando é o seu testemunho. Aí seguiu. Entendeu? Então, mas deixe claro que você quer falar com ela por 10 minutos, que você quer conversar alguma coisa. Porque se você pega do nada, ela pode resistir, não porque você quer falar sobre Jesus, porque ela não quer conversar naquele momento. Então você cria um momento. Mais pra frente, você é tão amigo que você fala, vamos tomar um café lá em casa? Aí a pessoa vai na sua casa, toma um café, você conversa sobre coisas boas. Em algum momento fala, queria compartilhar uma coisa, rapidinho. Entende? Cria um momento legal para que seja confortável. Até porque Jesus não está apenas sendo ensinado por palavras, mas por tudo que você faz por ela. Então não se preocupe. Só continua perto. Tudo bem? Tá vendo como é que foi? Claro, eu não estou acreditando também que simplesmente por saber desses detalhes, você vai sair daqui agora, 9 horas, assim, agora já era. Você vai pensar. Então, dever de casa, vai no texto de João, folheia, procura assim. O texto que tem título é facinho. Aquele aplicativo da Bíblia tem título. Aí vem, Jesus é a luz do mundo. Pá. Jesus é o pão da vida. Pá. É o Cordeiro de Deus. Anota num caderno e bota referência. Aí sim, você vai com calma. É João 11, ressurreição e vida. Aí você vai com calma. Um dia lê João 11, aí você vai anotar. Aí depois você vai no texto João 3. Aí você vai com calma. Se preparar. E aí quando você tiver já com aquela pessoa que você está pensando ao longo desse tempo e tiver que ensinar, você já tem um estudo. Pá,
já sei que Jesus é a luz do mundo, eu vou nesse. Quando essa pessoa já tiver entendido quem é Jesus, você começa a ensinar sobre ser cristão. Aí você vai no Sermão do Monte, aí é só seguir a ordem. Aí já tem os vídeos no YouTube, tudo bonitinho, só precisa ler, ver, ler. Qualquer dúvida, pergunta pra gente, ou pergunta pra alguém, pra um líder, e ele vai te ajudar. Tranquilinho, hein? Tranquilinho. Tranquilinho. Lembrando que a gente está chegando hoje é a penúltima. Significa que semana que vem termina a série e vai vir desafio. Se você não acha que você vai ficar ouvindo sobre isso, você vai ficar... E o desafio é meio óbvio, né? Não, que, assim, estamos falando sobre fazer discípulos. Qual será o desafio que o pastor vai lançar quando terminar esse tempo de fazer discípulos? Será que vai ser o quê, hein? Será que tem surpresa ainda? Abre, fica de pé. Vou falar abre já, costume. Eu sempre achei muito legal quando Luciano Subirá, um pregador conhecido, né, acredito que você saiba quem é, ele fala assim, ó, fica de pé para parecer que está acabando. Aí você fica, você ri e fala, vou ficar 20 minutos em pé agora. Não vai ficar 20 minutos em pé, não. Queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que nesse momento você estivesse orando a Deus, pedindo uma coisa que é fundamental. E a Bíblia diz lá em Tiago que Deus dá quando você pede isso, que é sabedoria. Porque eu sei que apesar desse conteúdo da pregação ser simples, ser didático, passo a passo, ainda sempre fica no coração uma insegurança. Olha, o que o pastor falou faz sentido, mas eu ainda acho que não é para mim. Eu não tenho condições, eu não sei a Bíblia o suficiente, eu não falo bem. Fica uma insegurança. E eu não acredito que simplesmente por falar bonito você vai da noite para o dia ser transformado. A única coisa que transforma da noite para o dia é o Espírito Santo. Então você pode fazer a sua oração agora a esse Espírito Santo, que Jesus prometeu, que vai te ensinar sobre as coisas de Jesus, que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que veio para estar em nós. Ele é o nosso ajudador fiel. É através dele que nós recebemos poder para ser testemunho. E eu não espero que ninguém saia desse lugar para ser testemunha lá fora sem ser na instrumentalidade do poder do Espírito Santo. Então eu queria nesse momento orar por isso. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom, porque nós temos a honra e o prazer de sermos seus discípulos. E como discípulos do Senhor, temos seguido, buscado ser iguais, e entendemos que essa é a melhor vida que podíamos ter. Eu quero, Pai, agradecer porque o Senhor tem nos permitido meditar, aprender a cumprir uma missão que o Senhor nos deu, que é de fazer mais discípulos do Senhor. Aprendemos hoje sobre ensinar, sobre coisas maravilhosas, que é sobre aquilo que o Senhor tem nos dado. Então nos dê, Pai, clareza, sabedoria, disciplina, que o Teu Espírito nos leve a compreender essas coisas. E para que possamos transformar vidas através do ensino da Tua Palavra em nós, em nossos exemplos, ações, mas também palavras. Pai, retira a insegurança, o medo, retira a preguiça, as dificuldades que nós às vezes colocamos ou verdadeiramente temos em relação a fazer discípulos. E nos ensina a confiar no Teu Espírito Santo, que veio ao nosso coração para nos dar poder para sermos testemunhas daquilo que vimos, ouvimos e vivemos no Senhor. Que nós possamos ser usados de sobremaneira, de forma única, pelo poder do Senhor, para que possamos cumprir essa missão, fazer discípulos e sermos usados para curar pessoas, porque elas encontrarão o Senhor através de nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Cuida de nós nessa semana, final de semana, com o culto jovem, com reunião de oração, EBD. Muito obrigado por tudo. É isso que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.